Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal teve a pauta tomada mais uma vez pelo julgamento da criminalização da homofobia. Depois de 2 sessões inteiras, o ministro Celso de Mello, decano da Corte, finalmente concluiu na quarta-feira a leitura do voto. Ele defende que a homofobia e a transfobia sejam enquadradas nos crimes definidos pela lei de racismo, pelo menos até que o Legislativo aprove uma lei específica para esses casos. A gente tem aqui um trecho da fala do ministro Celso de Mello. Vamos acompanhar. Os homossexuais, os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que por ação ou por omissão exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. Esse voto do decano Celso de Mello foi acompanhado por mais 3 ministros, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, com placar de 4-0 a favor dessa possibilidade de que a homofobia seja enquadrada nos crimes previstos pela lei contra o racismo. O julgamento foi interrompido e agora não tem data para ser retomado. Ô Caio, começo essa com você. O que é que você achou dessa solução encontrada pelo ministro Celso de Mello, colocando na lei de racismo os crimes de homofobia e transfobia? Na verdade, ele achou um meio termo, né, vamos dizer assim. Então, tava evidente que não dava para ser criado um novo tipo penal, né, até porque ativismo judicial tem limite, né, até para essa composição do STF que se subroga nos poderes legislativos, né, não sei com base em quê, mas o ponto é, do ponto de vista de mérito, faz sentido, porque a questão da orientação sexual é uma questão de liberdades individuais e, portanto, constitucional. Então, a discussão no mérito, ela é justa. E se você pegar, na verdade, são 2 artigos que a gente está falando. Na lei do crime racial, que se estende aí para outras formas de preconceito, como, por exemplo, por idade, para portadores de deficiência, cor, raça, etnia, origem. De todas as formas de preconceito, a única que não estava incluída aí era justamente aquelas relacionadas a gênero e sexualidade, tá? Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, dentro desse rol de fobias e de preconceito, faltava esse que a gente vê infelizmente ainda muito presentes na sociedade. O mesmo vale para os crimes de injúria racial, então Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, a mesma lógica, né? Qual que é o ponto aí? O grande problema em relação à criminalização da homofobia é a elasticidade do conceito de homofobia, que abarca desde a piada até a qualificadora ou agravante de um crime contra a vida, né? Não é a mesma coisa. Esse é o primeiro problema, a elasticidade do conceito de homofobia que não está clara. O segundo ponto é a interação, certo? Dessa tutela da dignidade da pessoa humana que está dentro dessa comunidade LGBT, certo? Junto com outro direito, outro preceito fundamental, que é a liberdade religiosa. Inclusive a liberdade religiosa de crença e de pensamento, de achar, porque há religiões e há lideranças religiosas que pensam dessa forma, que a homossexualidade é pecado. E isso é um direito constitucional garantido. E a pessoa pode se expressar nesse sentido. Aqui, cumpre lembrar um projeto da senadora Marta Suplicy. Eu trouxe até a citação, né, que eu encontrei numa matéria excelente do nosso colega Renan Barbosa, da Gazeta do Povo, que também é formado em Direito na Universidade de São Paulo. Fala o seguinte, olha, pela proposta da senadora, o artigo 20 da Lei do Crime Racial, que eu já mencionei,
teria a seguinte redação: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, além de passar a proteger a orientação sexual e a identidade de gênero, passaria também a prever que a previsão, abre aspas, não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé, fundada na liberdade de consciência e de crença, de que trata o inciso tal do artigo 5º da Constituição Federal. Qual que é o problema? A militância LGBT, ou o que se chama, convencional chamar de ativismo gay, não deixou isso ir para frente. Caiu matando em cima da senadora. Por quê? Tem uma ala radical que está querendo criminalizar o pensamento, a ideia. Quando eu fiz esse comentário, eu até trouxe aí à tona aquela noção de crime-ideia do 1984, do George Orwell, né? Então é o Estado querendo determinar o que você pensa, não só o que você fala, não só o que você faz, mas também o que você pensa. Então, qual que é o meu medo? Esse meio termo, via ativismo judicial do STF, pode criar um sério problema se não for balizado o conceito de homofobia, né? É claro que a liberdade de pensamento, de crença e de expressão, ela não é liberdade de ofender e de humilhar, mas essa linha pode ser muito tênue e essa é a crítica que fica. A gente esbarra aí, Jô? Sem dúvida nenhuma fica essa questão. Essa questão até surgiu, inclusive, quando o racismo virou crime. E teve uma solução que me pareceu justa, até porque criou-se muitas igrejas, tem uma pregação forte contra religiões de matriz afro. Muitas vezes isso se mistura um pouco aí com o preconceito racial também. E o entendimento jurídico que se teve foi que você pode ser... Você está expressando a sua crença religiosa, que aquelas religiões são falsas e todo o resto, e isso não constitui racismo. Talvez também uma analogia aí pudesse ser pensada no caso das crenças religiosas acerca, por exemplo, da homossexualidade, da transexualidade. Eu partilho com o Caio dessa preocupação também. Você não pode criminalizar a manifestação pacífica de uma crença sua. E eu vou até mais além, não é só por motivos religiosos, não. Por exemplo, veja uma pessoa que por um motivo não religioso, mas ela acha que, olha, a pessoa que mudou de sexo, de homem para mulher, eu não considero, pensando numa pessoa hipotética, eu não considero que ela seja de fato uma mulher. Eu acho, se isso manifestado de uma forma pacífica, mesmo que não seja por motivos religiosos, seja porque ela vê o mundo dessa forma, me parece assim, totalmente descabido você querer criminalizar isso e punir uma pessoa assim. Agora, discriminação em comércio, em trabalho, isso sem sombra de dúvida, isso aí não pode acontecer de forma alguma, assim como a injúria, a tentativa de humilhar, de realmente ofender a pessoa. Diga aí, Constantino. Não, concordo com eles e o Joel lembrou bem que não é só um ponto de vista religioso, até porque esse exemplo que ele deu é um argumento científico, né? Não é só que você tomou hormônio e fez uma cirurgia que você deixou a biologia para trás e virou mulher. Agora, nada disso me agrada. Eu já tinha visto o Caio apresentar esses mesmos argumentos no programa do Morning Show, ele foi muito bem, fez até eu refletir sobre alguns pontos, né, com um pouco mais de boa vontade, digamos assim, para o projeto e para o voto do Celso de Mello. Mas eu confesso que eu não gosto de nada da forma que está acontecendo. Eu não gosto do ativismo LGBT, eu acho que ele é prejudicial, inclusive, às minorias, aos próprios gays, por politizar demais e por vender demais uma mentalidade que inclusive é estereotipada do gay, né, do homossexual. Eu não gosto da ideia de censura, do crime-ideia e de você amanhã estar falando o seguinte: não, o cara pode trazer até a opinião religiosa dele, desde que quietinho na sala dele, no cantinho dele, na casa dele. Não, pera lá, ela tem direito de manifestar, e você misturar raça com homossexualidade também é outra coisa que eu não gosto nada. Eu não gosto sequer do conceito de raça humana, né? Mas vamos lá, mesmo que a gente aceite que o ser humano é dividido em raças, isso é uma coisa inata. Agora, a homossexualidade é um comportamento. Você pode achar, por exemplo, que deve condenar publicamente comportamentos sexuais entre heterossexuais. A promiscuidade, por exemplo. Então, não tem nada a ver com raça, é uma questão de comportamento. O sujeito tem o direito de achar que é pecaminoso um homem beijar outro homem. Quer dizer, isso é uma opinião dele. Então, essa ideia de ativismo judiciário, legislar sem voto, legislar sem representatividade política, que é o que tem feito o STF e demais. Tem um lá dentro, em especial, né? O Barroso, que esse aí, ele acha que ele tem 100 milhões de votos nas costas. Né? Ele quer ser um ditador, quase. Né? Ele se vê como um cruzado, ungido, esclarecido em prol, numa luta contra os bárbaros alienados.
tacanhos e reacionários, né? Então, ele não entende que o papel do Supremo é de guardião da Constituição. Ele e outros. Então, eu não gosto do ativismo, eu não gosto da confusão entre racismo e condenar comportamento homossexual, eu não gosto do movimento LGBT partindo para censura e amanhã criminalizando piadas, gerando um ambiente de patrulha. E eu concordo com ambos, acho que foi mais até o Caio que trouxe, a liberdade de expressão não é a liberdade de ofender. Mas a linha não só é tênue e a região é cinzenta, como a gente está caminhando cada vez mais para uma mistura absolutamente tóxica que acha que qualquer coisa é ofensa. Você também tem que entender o seguinte, você não tem o direito de não se sentir ofendido com nada. Ninguém disse que esse direito seu existe. Eu me sinto ofendido com quem criticar liberais. Paciência. Então, hoje nós vivemos numa época de microagressões, lugares seguros em universidades, os pais helicópteros que protegem e superprotegem os filhos, que vão brigar com o professor, porque o professor chamou a atenção do filho, porque o filho é vagabundo ou é desobediente em sala de aula. Você vive num ambiente onde tudo passou a ser micro-ofensa. Quer dizer, islamofobia, outro termo para a gente pegar um gancho aí e traçar um paralelo com a homofobia, outro termo vago, elástico. O que é a islamofobia na prática hoje? Segundo alguns islâmicos que querem levar mais esclarecimento para a religião deles, é criticar o Islã. Se você falar que Islã significa submissão, se você falar que Maomé praticava certos atos militares violentos ou pedófilos, que seja, você é um islamofóbico. Você não pode mais criticar a religião. Você pode criticar só o cristianismo. Isso aí pode e deve, na opinião dos progressistas. Mas se você criticar o Islã, você é um islamofóbico. É por aí que a gente caminha na questão da homofobia. Se você criticar o comportamento homossexual, mesmo que, digamos, promíscuo, como o de um Foucault da vida, você é um homofóbico? Essa é a questão que fica. Fala, João. Eu gostaria de pontuar que, apesar dessas colocações, me parecem sensatas, que foram levantadas aqui pelo Caio, algumas do Rodrigo, que são válidas, algumas preocupações válidas com o escopo que terá uma lei dessas, ao mesmo tempo dá um alívio de que, pelo menos no Supremo, a gente tem uma voz de defesa dos direitos de uma minoria, que a gente sabe que a realidade do Brasil não é que nossos homossexuais estão oprimindo, estão botando na cadeia, muito pelo contrário. Recebem violência, às vezes, apenas por manifestar seu afeto nas ruas, que são alvo de violência moral e simbólica constante, que são, assim, um objeto máximo de repúdio, que o presidente da República, no passado, disse que a cura para isso é encher de porrada. Então é bom que ao menos haja alguma instância aí da sociedade, das instituições brasileiras que esteja pensando, não, peraí, por mais que sejam malucas e preconceituosas e cheias de ódio as posições de muitas pessoas no governo federal e que contam, a gente sabe, com o apoio de grande parte da população, a gente está aqui para ser um esteio, para ser uma defesa dos direitos fundamentais da pessoa, que incluem, sim, poder vivenciar a sua sexualidade, a sua vida afetiva de maneira livre e de acordo com a sua orientação. Mas Joel, agredir na rua já é crime. Qualquer um que for agredido pode ir para a justiça. Sim, Rodrigo, claro, é claro. Vai divulgar uma reportagem na semana agora que vem, mostrando que vários desses casos supostamente de homofobia não envolvem homofobia. Tem um caso lá de atropelamento. Será que o cara atropelou a mulher porque ela era lésbica? Como é que ele sabia? Então, bom, no Brasil, mais de 90% dos homicídios sequer são solucionados. Aí eles levantam o número lá do grupo gay da Bahia, 400 e tantos casos de assassinato. Bom, no Brasil se mata muito, em geral, sem distinção, sem preconceito, 60 e tantos mil. Agora, desses, 92% sem solução. Aí você vai esmiuçar os dados que eles alegam que é homofobia e você vai vendo que não tem muito de homofobia ali. Então, será que o Brasil é esse país, com a Rede Globo, com tudo que a gente tem aí, será que é esse país que persegue tanto gays? Bom, Rodrigo, você tem, claro, mas pode andar na rua? É claro que existe essa violência, por casos comprovados. Aí o casal recebeu uma luz de fluorescente na cara. A gente tem uma bancada evangélica que quer tirar qualquer ensino de educação sexual das escolas, que é um lugar para ensinar a tolerância também. A gente sabe que a homofobia está muito, a homofobia está muito empoderada nesse sentido. Você tem torcida de futebol gritando aquele vídeo horroroso no metrô, o Bolsonaro vai matar viado. As pessoas estão se sentindo muito empoderadas nesse sentido. É importante, sim, que haja uma fonte institucional de defesa e de garantia dos direitos, é claro. Por outro lado, você gera o que a gente viu aqui nos Estados Unidos, que só se fala nisso essa semana,
o caso de um negro gay, um ator do Empire chamado Jussie Smollett, que simulou uma agressão supostamente de simpatizantes do Trump, porque ele sabia que esse vitimismo vende bem no meio progressista. E a imprensa e o Partido Democrata mergulharam de cabeça numa história sem pé nem cabeça, que desde o início estava com cheiro de farsa. Por quê? Porque a narrativa se encaixa muito bem nesse vitimismo. Eu não estou negando que existam homofóbicos, né? Eu estou negando que o Brasil seja um país eminentemente homofóbico ou perigoso para gays. Não acho que é o pior do mundo, sem sombra de dúvida, mas que isso existe, sentimento existe, que está empoderado agora também, não tem a menor dúvida.